Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui no Congresso, vamos falar um pouquinho sobre uma área da psicologia que ainda não foi muito falada, a parte da psicologia organizacional e do trabalho. Esperar o pessoal ir chegando. Pedir para, por favor, quem for chegando, for falando como que está o áudio, né? Como que está a imagem. Vamos aguardar o pessoal ir chegando. Fazer algumas instruções aqui básicas, tá? Também, antes da gente começar a falar sobre esse assunto. Boa noite, Silma, tudo bem? Pessoal, por favor, dá um feedback de como que tá, né, o áudio e a imagem do vídeo para a gente ir conversando hoje. Boa noite, Dixon, meu esposo. Boa noite, Lani. Boa noite, Andréa. Boa noite, Kalina. Obrigada pelo retorno de áudio e imagem. Boa noite, Zenilda, tudo bem? Pessoal, quem estiver assistindo agora a transmissão ao vivo, caso tenha algum problema da imagem, que fique, né, tudo escuro e só tem o som, ou que suma o som, por favor, fecha o vídeo, abre o vídeo novamente, que normalmente retoma, tá? Às vezes sobrecarrega o sistema e pode dar algum problema aí. Às vezes não é nem a internet daqui, nem a internet daí, é só o sistema do Face mesmo que fica sobrecarregado. Boa noite, Jane, tudo bem com você? Boa noite, Gleice, tudo bem? Bom, pessoal, quem for assistir a transmissão depois, né, o vídeo, que não for ao vivo, se tiver alguma dúvida, pode deixando nos comentários, que assim que der eu retomo e vou respondendo essas dúvidas também, tá bom? Então, pode ser que às vezes você esteja assistindo o vídeo e não seja o ao vivo, né? Fique só aí disponível depois na página. Boa noite, Maria da Graça. Boa noite, De Paula, tudo bem? Tá ótimo, então, pessoal. O que eu queria falar, né? Igual eu falei na outra live, os certificados para os estudantes, né? Quem quiser certificado de hora complementar, por favor, manda e-mail para ter maiores informações para maispsicólogos@gmail.com, tá bom? Que eles vão instruir certinho e vai tendo... aí para você saber o que você tem que fazer para conseguir seu certificado de hora complementar, tá? Oi, Sil, tudo bem? Que bom que você está aqui. Boa noite, Eliude, tudo bem? Boa noite, Bruna. Boa noite, Eliane. Bom, pessoal, eu vou começar, então, me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Priscila Janeski Navarro. Eu atuo com abordagem cognitivo-comportamental. Né? Eu sou formada em psicologia pela Universidade de Guarulhos, tenho formação em psicologia do esporte e do exercício pelo CEP, tenho formação em técnicas de treinamento mental pelo Instituto Neuroway e também tenho aperfeiçoamento em teorias cognitivos comportamentais, né, técnicas da teoria cognitivo-comportamental pela Escola de Educação Permanente do Instituto de Psiquiatria, né, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, tá? Então, nós vamos trabalhando, né, então gostaria de me apresentar formalmente. Para quem já me conhece, obrigado por estar aqui mais uma vez, né, para a gente estar falando sobre esse tema um pouquinho diferente do padrão habitual. Boa noite, Ronise, boa noite, Maria da Graça, boa noite, Luciana, né, vamos então começar a falar. Eu acho bacana quando a gente fala, né, sobre afetar a qualidade de vida, a gente começar a descrever, né, o que é qualidade de vida. Né? A qualidade de vida é tudo que envolve questões de manutenção, né, da saúde básica. E aí a gente pensa em saúde. O que é saúde? Né? Pela Organização Mundial da Saúde, a gente já não está mais descrevendo a saúde como a ausência de doença. Né? Então, a gente começa a falar como um estado completo de bem-estar, que aí envolve bem-estar físico, mental, social e espiritual. Né? Então, está muito mais abrangente nessa parte da descrição do que é saúde. Então, vamos falar desses campos. Para que a gente comece a considerar
o bem-estar físico, a gente está falando de bem-estar do corpo. O bem-estar mental, né, o bem-estar psicológico, a gente está falando de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento, né, do bem-estar social está falando da questão harmoniosa dos relacionamentos interpessoais. Né? E o espiritual não é numa questão religiosa, mas sim numa questão integrativa mesmo do ser humano, onde parte-se do pressuposto de entender as cognições, que são as crenças, os valores, né? E tudo isso, como tudo isso impacta na questão de objetivos de vida. Então, a gente vai pensar em tudo isso quando a gente falar em qualidade de vida. Né? E aí eu gostaria de trazer para um contexto mais empresarial, uma parte mais organizacional da psicologia, que é a psicologia organizacional e do trabalho. Né? Para o Chiavenato, a questão da qualidade de vida na empresa tem a ver com todos os comportamentos que se relacionem com bem-estar psicológico, né? E também da saúde ocupacional. Então a gente começa a trazer esse autor referência. Para quem quiser saber mais dessa parte do que Chiavenato conceitua, eu indico um livro dele que chama Gestão de Pessoas, o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Tá? Ele é bastante completo, ele é bastante rico e ele traz bastante conceitos de qualidade de vida e até mesmo de fatores de higiene mental, né, da higiene da saúde no aspecto organizacional. Então, a partir desse pressuposto, a gente entende que vários fatores podem influenciar na qualidade de vida do trabalhador. Não necessariamente apenas o estresse, mas eu escolhi o estresse porque ele é um dos que mais acomete índices de turnover e absenteísmo, né? Turnover é a questão de entrar na empresa e sair, e absenteísmo, questões de falta, né? Então, dentro da organização, a gente começa a perceber que o estresse, relacionado inclusive com sintomas que vão sendo desenvolvidos de ansiedade, tem feito essas questões de qualidade de vida ser as que têm maior índice de afetividade, né, prejudicada, né, no desempenho do trabalhador. Então, a gente vai falar um pouco de estresse. Para definir e conceituar estresse, eu também trouxe um pouco do que Limon de França conceitua. Né? O que essa pessoa, né, que trabalha muito e contribui muito para as questões de psicossomática, inclusive do trabalho, conceitua? É que o estresse são todos os fatores estressores, todos os fatores de esforço que um organismo precisa fazer diante de situações extremas, né, dentro de um ambiente no qual ele vai estar se adaptando. Então, ele tem a questão da interpretação dele, das suas cognições, das suas interpretações, das suas características intrínsecas, e o quanto isso vai ser afetado na hora de se adaptar àquele meio, ou seja, ao meio do trabalho, como a gente está falando da questão do trabalhador. Né? E aí também, para quem quiser entender um pouquinho mais dessa parte de psicossomática, das doenças relacionadas ao campo do trabalho, eu trago a questão da indicação de um livro que é Psicologia do Trabalho, Psicossomática, Valores e Práticas Organizacionais, que é da Limonge, tá? Quem quiser depois também pode me procurar, que eu passo essas referências mais certinhas, né, para cada um. E aí a gente começa a pensar, então, como que esse estresse, essa questão desse esforço adaptativo, como que ele prejudica a qualidade de vida do trabalhador? A gente já sabe o que é qualidade de vida do trabalhador e já sabe o que é o estresse. Então, como que ele vai afetar, né? Como que vai problematizar? Começam a aparecer problemas de memória, então tudo isso vai estar afetando na questão da produtividade do trabalhador e da lucratividade da empresa. Então a gente está olhando o trabalhador como ser humano, como ser individual, mas a gente também está trabalhando a questão do que esse ser humano, esse indivíduo representa para a empresa, que é um recurso humano produtivo, né? Então a gente pensa em questões de eficiência, eficácia e lucratividade. Sempre na psicologia organizacional parte-se para esse viés de interpretação. Então, problemas de memória, formigamentos de extremidades, né, normalmente relacionados ao estresse, realmente tem essa manifestação psicossomática, o desgaste físico constante, então uma fadiga, uma falta de interesse nos exercícios laborais, né, uma mudança da questão de apetite, inclusive por conta do estresse, um aumento da acidez estomacal,
problemas de pele, então questões de dermatite, né, lesões, por conta de esforços repetitivos. Então, algumas pessoas começam a desenvolver um hábito de lesionar mesmo a própria pele por conta do estresse. Então, aquela coceira da cabeça, micro feridas, né, que vão prejudicando a qualidade da pele. Também tem questões de todos os sintomas que desenvolvem ansiedade. Então, quando a gente fala de ansiedade, taquicardia, hipertensão, náusea, dores de cabeça, sintomas depressivos, tudo isso vão se correlacionando, porque vai partindo para uma questão de reação em cadeia. Começa com as manifestações puramente do estresse e aí, consequentemente, acaba desenvolvendo, na sua grande maioria, cerca de 85% dos casos, começa a desenvolver essas questões relacionadas à própria ansiedade. E aí, dentro de ansiedade, a gente também tem um transtorno, né, clínico que a gente começa a perceber dentro de alguns fatores traumáticos relacionados à produtividade, relacionado ao ambiente de trabalho, que aí a gente trabalha um pouquinho com a questão do estresse pós-traumático também, o TEPT, então que acaba vindo com alguma recorrência para a clínica por questões relacionadas ao próprio trabalho, que foram muito estressoras, muito traumáticas e desencadearam esse transtorno de ansiedade, né? Que mais? As tonturas, problemas de sono. Então, quando a gente fala problema de sono, não só a questão da insônia, mas uma hipersonia também. A sensibilidade aumentada, então aquela coisa de sentimento de incompetência, sentimento, né, de desvalia, e aí o funcionário vai perdendo o seu rendimento dentro da empresa. Outra coisa também é a diminuição da libido, né? Então vai afetando não só o campo produtivo daquele indivíduo, vai afetando o campo pessoal, o campo social, socio-relacional, né? E até o próprio campo orgânico. E aí também tem a questão de pensamentos constantes, que num termo mais técnico a gente chama de pensamentos obsessivos, relacionados a um assunto específico que geralmente tem a ver com questões do próprio trabalho, da própria produtividade, né? E aí, a partir disso, a gente começa a entender que afeta e muito, o estresse afeta em vários aspectos da vida do trabalhador. Então, quais são as possíveis soluções? O que a gente pode trazer para combater esse estresse e essas questões que afetam a produtividade? A gente pode partir para dois ramos diferentes, né? Então, tem uma bifurcação aqui. A gente trabalha tanto as questões clínicas, então vai o psicólogo organizacional fazer um encaminhamento a um especialista para que aquele indivíduo se trate dentro da sua subjetividade, né? Mas também existe o trabalho do psicólogo organizacional dentro da própria empresa. Quando a gente fala do setor clínico, a gente está falando que o psicólogo vai trabalhar com a questão de cura, com a questão de remediar, né? Então, é remediativo. Ele vai trabalhar com questões de psicoterapia individual ou em grupo, vai fazer treinamento de habilidades sociais, né, para que ele tenha uma resposta mais adaptativa e assertiva diante de fatores estressores, né? E aí, dentro dessas abordagens clínicas, né, que todas as abordagens podem trabalhar essas questões, não necessariamente uma abordagem específica, a gente começa a trabalhar com técnicas de respiração, normalmente respiração diafragmática, e relaxamento, normalmente, né, o relaxamento muscular progressivo de Jacobson, que vão fazer o quê? Reduzir níveis de ansiedade, reduzir sintomas do estresse e proporcionar uma melhora de bem-estar e qualidade de vida para aquele indivíduo frente a situações que já são situações problema. E dentro da empresa pode ser tanto remediativo quanto preventivo. Então, realmente pode ser elaborada uma campanha né, de promoção de saúde, de higiene, de saúde ali, mental, né, dentro da empresa, para que se trabalhe em questões já instauradas problemáticas, como também a preventiva, que aí vai utilizar, por exemplo, de ambientes de descompressão, né, questões de ginástica laboral, palestras psicoeducativas, então, que vão estar falando sobre estresse, sobre como afeta, sobre quando procurar ajuda profissional, né, sobre questões de treinamento e desenvolvimento dentro da própria empresa que trabalhem essas questões. Então, palestras, workshops, e aí também existem as técnicas da psicologia, que a gente fala de uma sub-área da psicologia, que seriam as técnicas
de musicoterapia e arte-terapia, que alguns estudos apontam a eficiência e a eficácia de usar dessas técnicas dentro de um ambiente descompressor. Então, pintura de mandalas, música ambiente, né, dentro da empresa, o desenvolvimento de uma rádio no qual o funcionário tenha como ter a descompressão de uma maneira que ele participe, que ele faça parte daquele projeto e ele realmente tenha como mensurar o quanto foi benéfico ele participar e utilizar dessas técnicas, porque só instaurar um ambiente de sala de descompressão não necessariamente garante que o funcionário vá se beneficiar daquela técnica, né? Então, basicamente, existem essas duas possíveis soluções, né? Ter o psicólogo organizacional, que é uma ferramenta muito importante para lidar com as situações estressoras dentro do dia a dia do trabalhador, e também saber entender que psicólogo organizacional não vai clinicar, não vai trabalhar individualmente com cada funcionário, né? Ele tem a questão de identificar que é um problema subjetivo e encaminhar para a psicologia, para a psicoterapia clínica, para trabalhar aquelas questões de uma maneira mais significativa com cada um, respeitando as singularidades de cada um, respeitando as cognições de cada um e trabalhando as ferramentas para que esse funcionário se empodere de ferramentas e saiba lidar com as situações crise, tá certo? Dentro disso, fica aberto, então, para possíveis dúvidas. Eu vou dar uma retomada nos comentários para ver, né, o que foi perguntado por aqui, para a gente conseguir ir dialogando. Tá, a Luciana colocou que é um assunto que interessa bastante, então fico à disposição para tirar as dúvidas. Sil falou que eu sou super competente. E você, né, Sil? Obrigada. A Eliane fala que o estresse causa doença ocupacional com afastamento pelo INSS. Sim, pode ocasionar, sim, a doenças ocupacionais, até inclusive por conta de diminuir a questões de memória e atenção dentro do ambiente de trabalho. Esse funcionário está mais suscetível a acidentes de trabalho, né? E aí a gente entra já numa questão de pensar o quanto que essa parte psicológica negligenciada vai estar afetando a efetividade, né, dessa empresa, desse funcionário. E sim, pode causar, mas não como algo mais diretivo, mas como algo que traga outras consequências subjacentes, né? Então, por conta de um estresse, por conta de uma desadaptabilidade dentro do ambiente de trabalho, isso vai afetar a qualidade de vida do trabalhador. E afetando essa qualidade, vai afetar também algumas questões orgânicas do trabalhador, então questões físicas. E aí, por conta disso, por conta de fadigas, por conta de tensões musculares, que também são muito presentes, né, nos casos de estresse, esse funcionário vai ter a sua produtividade e a sua atenção reduzida. E aí, nisso, acontecem acidentes de trabalho mais severos e, inclusive, pode ter também questões de estresse pós-traumáticos. Então, ele tem um acidente dentro do trabalho, ele cria um trauma relacionado a isso, e aí ele apresenta uma dificuldade de retomar suas atividades quando ele sai do afastamento médico, e aí ele começa a desenvolver alguns transtornos relacionados à ansiedade, relacionados àquele estresse daquele trauma, né? Então, é uma bola de neve, por isso que ela é muito mais eficaz e muito mais importante dentro de um setor preventivo, né? Um setor psicoeducação, né, que é algo que eu tenho batido bastante nessa tecla, porque eu sinto que a gente carece um pouco disso ainda atualmente, né, dessa questão de trabalhar com a prevenção, né, muitas vezes chegam no consultório os pacientes procurando somente na situação de crise, mas também pode ser trabalhado preventivamente para que tenha as ferramentas para trabalhar na situação de crise, né, não precisa esperar chegar num ponto mais de menor habilidade, né, de menor assertividade para buscar ajuda. Pode ser feito isso antes, né, para justamente evitar essas situações. Não sei se eu respondi exatamente o que você queria saber, Eliane, qualquer coisa, por favor, pergunte novamente que eu fico à disposição. A Sil colocou que às vezes achamos que não, mas a defasagem da memória pode estar totalmente ligada ao sistema límbico, que é o centro das emoções.
Exatamente, né? Justamente por estar passando por uma situação extremamente estressora, né? A pessoa, ela acaba desenvolvendo mecanismos que a gente fala até mesmo da estafa, né? Quem nunca ouviu falar, você está passando por uma situação de estafa, né? Que é quando você está trabalhando o teu cérebro ali a milhão, né? Usando todas as tuas potencialidades para resolver situações estressoras, conflitantes. E aí a tua memória, principalmente de curto prazo, né, ela vai afetando. Então, às vezes, você vai lá abrir a geladeira e você fala, o que eu vim fazer aqui? Né? Então, existe essa questão sim também, bem lembrado, Sil, obrigada. Boa noite, Edilza, tudo bem? Eliud pergunta, como lidar quando o estresse acontece por causa do trabalho? Então, quando o estresse ele acontece por conta do trabalho, existem sempre duas né, soluções, que foi que eu coloquei aqui. Normalmente, espera-se que tenha um psicólogo dentro da organização, mas devido à situação de crise, nós fomos os primeiros da classe trabalhadora a ser cortada de grandes empresas, né? Se vê muito ainda, infelizmente, hoje em dia, como uma renda supérflua, né? Não necessariamente precisa ter o psicólogo, né? Mas, então, esse psicólogo dentro da organização, ele tem uma extrema importância para identificar quais casos seriam resolvidos por conta de um trabalho dentro da organização e quais casos devem ser encaminhados ao psicólogo clínico. E aí, dentro desse encaminhamento ao psicólogo clínico, você vai desenvolver as ferramentas para controlar as situações estressoras e aprender a ressignificar suas cognições, seus comportamentos diante dessas situações. Então, ter uma maior adaptação ao meio, certo? Boa noite, Mônica, tudo bem? A Elisete pergunta, acredito que a Elisete Sampaio é tua mãe? Tudo bem? Pergunta se estresse e ansiedade são a mesma coisa. Não, estresse e ansiedade não são a mesma coisa, né? São tanto sintomas quanto diagnósticos diferentes, né? São dois adoecimentos diferentes. Normalmente o estresse, ele pode sim estar vinculado com a ansiedade, né? Então, por conta de uma situação estressora, geralmente o trabalhador vai desenvolver alguma questão relacionada à ansiedade, mas por uma questão estatística que a gente afirma isso, né? A gente percebe dentro da clínica que um puxa o outro, mas não são as mesmas coisas. Então, o estresse é a questão de um comportamento adaptativo dentro de fatores estressores. Então, são fatores que tiram você da situação confortável de adaptação. Então, você tem que ter um esforço adaptativo diante de uma situação da qual você não está muito habituado. Então, aí gera um certo estresse. E aí a gente pode falar também que o estresse, até certo ponto, assim como a ansiedade, é normal, né? É uma resposta adaptativa do nosso corpo frente a uma situação desconfortável, desagradável, né? E até mesmo, muitas vezes, desconfortável mesmo a ponto de trazer alguma complicação adaptativa. Já na questão da ansiedade, a ansiedade ela também é uma resposta adaptativa, mas frente a situações de perigo ou ameaça, né? Então, o estresse vai ser uma questão adaptativa dentro de fatores do qual nós não estamos acostumados, né? Mas não necessariamente algo que seja prejudicial, agressivo, que traga aí um comprometimento, né, da nossa integridade física e até mesmo emocional. Tá certo? Eu acho que expliquei razoavelmente aí, dei uma escapada pela tangente, né? Mas é algo que complementa na hora da explicação. A Ronise, faz 4 anos que trabalho numa empresa muito estressante. Desde lá minha vida virou de pernas para o ar. Depressão, ansiedade, falta de vontade de fazer qualquer coisa. Exato, né, Ronise? Dentro do ambiente, não sendo um ambiente favorável, um ambiente agradável, né? O ambiente estressor é todo aquele que te tira de uma zona confortável, inclusive para estar realizando as tuas atividades laborais, né? Então, dentro disso, é importante identificar o que está causando esse estresse para ver quais são as possíveis soluções, né? Então, dentro da psicologia no geral, a gente costuma trabalhar bastante em não focar apenas no problema, mas também focar nas possíveis soluções.
Então, entender o que está acontecendo, entender quais são, né, as situações que te incomodam, se são, né, situações que incomodam apenas a você, seria interessante buscar a psicologia clínica para você desenvolver ferramentas adaptativas. Agora, se é algo que realmente está no ambiente de trabalho, que está desfavorecendo não só você, mas a questão da produtividade mais geral, aí entra a questão da empresa também buscar as ferramentas que ela pode fornecer para melhorar a qualidade de vida do seu trabalhador, tá certo? E muito obrigada por compartilhar a tua experiência aqui. Amanda, por que é tão difícil sairmos de empresas estressantes? Né? Hoje em dia, em cenário de crise, acredito que seja difícil sair até de empresas que não sejam tão estressantes. Né? Hoje em dia, a gente percebe uma necessidade de estar e não simplesmente estar por benefícios, estar por ser um clima organizacional agradável, por ter uma cultura que case com a cultura do próprio paciente. Quando cultura, a gente fala sobre questões de valores, questões de teorias aplicadas, a postura, né, de lideranças, a postura de hierarquias. Então, tudo isso, nós somos instruídos a buscar culturalmente aquilo que melhor remunera e não aquilo que melhor condiz com as nossas próprias realidades, nossas próprias virtudes, objetivos de vida. E só por você estar numa situação dessa já é uma situação estressora, porque você está tendo que se adaptar, né, fazer um esforço para se adaptar a algo que não condiz com a tua própria cognição, com a tua própria crença, com o teu próprio valor, com o seu próprio objetivo de vida. Né? Então, aí entra um pouquinho na questão de ausência de saúde e bem-estar espiritual, que é aquela questão que a gente falou de valores e objetivos de vida, tá certo? Então, por isso que é realmente bastante difícil sair das empresas. Culturalmente, nós vamos atrás do que melhor remunera, não do que melhor condiz com as nossas expectativas, com as nossas cognições e interpretações desse mundo. Vinícius pergunta, por que o estresse gera preocupação exagerada com situações triviais? Né? Dentro de uma característica padrão do estresse, justamente por você estar, né, focando, como eu falei da questão da estafa, focando em muitas situações concomitantes, né, paralelas, que são estressoras, que estão exigindo muito da sua estrutura psíquica para se sentir né, adaptado àquela situação estressora, você começa a abrir um leque de preocupações. Então, você ativa a tua área cerebral que pensa nas cognições de preocupação. Então, frente a um pensamento de preocupação, começa a abrir esse leque e começa a se preocupar com qualquer outra coisa que possa ser preocupante. Né? Então, dentro disso também, você vai tendo uma diminuição da tua vontade, do teu empenho, né? Você vai tendo uma fadiga maior em relação àquele trabalho. E aí, quando você começa a protelar, você vai aumentando a tua questão de ócio. E na nossa questão de ócio, começam a surgir os comportamentos, que também foram os comportamentos que eu falei que afetam dentro do estresse, que são aqueles pensamentos obsessivos, são aqueles pensamentos insistentes acerca de um assunto que geralmente você teria uma ferramenta para lidar adaptativamente com ela, mas justamente por estar numa situação estressora, você já está investindo a sua energia psíquica em se adaptar àquele meio. E aí fica difícil de lidar com as situações paralelas, né? Então, por isso a importância de buscar as ferramentas e os recursos para treinar essas habilidades sociais de adaptação, tá certo? Boa noite, Claudete, tudo bem? Isarlene, ansiedade e depressão andam juntas? Boa noite. Boa noite, Isarlene. Sim, também podem estar andando juntas, também podem ter a ver com o estresse, né? Podem ser desencadeadas por conta desse estresse que está afetando a qualidade de vida do trabalhador, né? Quando vão aumentando os pensamentos compulsivos, vai aumentando a nossa questão da ansiedade, né? De se preocupar com situações ameaçadoras que não necessariamente são realmente ameaçadoras. Então, por isso que a gente fala de um estresse, uma ansiedade patológicos, né? E aí, por conta disso, também a gente pode falar que existem, né, os transtornos ansiosos, os transtornos depressivos e também existem os transtornos ansiosos com episódios depressivos, que aí a gente também abre esse leque aí para estudos
de outras áreas aí, para uma outra situação, a gente pode abordar também esse tema assim e explicar com mais calma, com maior detalhe. A Amanda está perguntando, qualquer psicólogo pode auxiliar nos casos de estresse? Sim, né? O psicólogo organizacional, ele pode ajudar, né? Pode auxiliar frente a um contexto organizacional, frente a uma situação no qual ele seja realmente trabalhando um aspecto do ambiente, ou seja, reduzindo a causa e não só a consequência desse estresse, né? Que a consequência é o comportamento no indivíduo propriamente dito. E o psicólogo clínico de qualquer abordagem, né, ele pode estar auxiliando sim, porque ele vai estar desenvolvendo as ferramentas diante de situações estressoras. Então, você vai aprender a lidar com assertividade dentro dessas situações que exigem maior nível de esforço adaptativo, tá certo? Isarlene, de nada, né? Espero ter respondido a tua dúvida em relação a isso e fico à disposição para qualquer outra questão mais particular. A Mayara, tudo bem? Pergunta quais são os sintomas do estresse no trabalho. Então, eu já falei dos sintomas, mas eu vou retomar brevemente, tá, Mayara? Eu falei um pouquinho mais cedo aí na live. O que pode acontecer? Problema de memória, fadiga, né, formigamento de extremidades, mudança do apetite, aumento da acidez estomacal, aumento de uma sensibilidade, então você começa a se questionar a questão de sou incompetente, né, então começam a vir esses pensamentos aí meio compulsivos, depreciativos, né, que a gente chama de crenças irracionais, que não tem muito um sentido lógico, apesar de ter um fator estressor maior. Pode ter questões de problema de pele, tensão muscular, diminuição da libido. Então, são vários os sintomas, né? E aí, dentro disso, também podem ter sintomas ansiosos, como taquicardia, dor de cabeça, né? A questão da mudança dos hábitos de sono para hipersonia ou insônia. E aí também vão tendo essas variações dos sintomas da própria ansiedade propriamente dita. E também é importante perceber se esse estresse não está se vinculando a outras questões, a outros adoecimentos psicológicos, né? E aí você está tendo uma manifestação clínica maior, além da situação estressora. Então, além do estresse, né, em relação àquela situação, você começa a desenvolver outras patologias que a gente chama de comorbidades, tá certo? Oi, Maicon, boa noite, tudo bem? Depressão é excesso de estresse? Nessas situações do qual você está tendo uma questão de diminuição da qualidade de vida por conta né, do estresse organizacional, a depressão ela pode sim ter uma relação com essa questão do excesso do estresse, né? Mas aí tem que ver cada caso, entender cada situação, entender o ambiente estressor também, né? Porque às vezes você está vivendo um ambiente estressor na sua casa e aí começa a acontecer alguma mudança, por exemplo, uma mudança de gestão, uma mudança de normas, de regras dentro da empresa, e isso facilita para que você transfira o estresse da tua residência para um estresse na empresa. Então também é importante fazer essas dissociações aí, tá certo? A Claudete, tudo ótimo. No caso de um trabalho que eu faço em psicologia da saúde preventiva, eu vou começar a abordar a questão do estresse no trabalho no dia a dia. Tá certo, Claudete, eu não entendi muito bem a tua dúvida, mas eu entendi tua colocação. Realmente é muito bacana quando você trabalha psicologia preventiva, né? Até mesmo não só na universidade, mas também na prática do dia a dia, na prática clínica, na prática laboral. É bacana você lembrar que existe a psicologia preventiva, é bacana você fazer essas questões de psicoeducação e trabalhar o estresse no dia a dia do trabalhador, criando a consciência de que existe o estresse, de que existe também tratamentos, para que os funcionários fiquem de olho no padrão de comportamentos e sintomas para ver se isso está acometendo ou não, né? Então, tudo isso é bacana de ir trabalhando na questão da psicologia preventiva, tá certo? Qualquer coisa eu fico à disposição para a gente conversar com maior detalhe esse teu caso. Agradeço também por você ter colocado que as explicações estão boas, espero estar sendo mais clara possível,
Jane pergunta, eu ando muito estressada no trabalho, perdi meu interesse, você acha que devo sair? Porque não sei o que faço. Bom, gente, eu vou aproveitar essa tua deixa, Jane, para falar uma coisa que até aconteceu essa semana no consultório, né? O psicólogo, ele não vai te trazer respostas prontas, né? Não tem uma receita para se seguir. Dentro da psicologia, o psicólogo, ele vai te auxiliar a desenvolver as ferramentas necessárias para que você mesmo responda as suas próprias perguntas. Nossa, mas eu vou responder minha própria pergunta? Vai, por quê? Porque nós vamos estimular que você pense por enfoques diferentes, né? Então você vai começar a ter um olhar diferente dentro daquela situação, você vai começar a organizar teus pensamentos, organizar e entender as tuas emoções, começar a organizar e entender as suas situações, né? E a partir disso, você vai começar a entender o que você deve ou não fazer. Então, nesse teu caso, você perdeu muito interesse e está muito estressada no trabalho. Seria interessante você buscar por um auxílio profissional para você entender o que aconteceu para você chegar nessa situação. Entender quais que são as tuas possibilidades frente a isso. Maturar a tua ideia em relação a ficar ou não ficar, né? E aí tudo isso é uma questão de comprometimento, tanto do terapeuta em te trabalhar essas ferramentas, quanto tua mesma de querer ser agente da tua própria mudança e entender onde que você pode trabalhar melhor uma questão ou outra para conseguir realmente ter uma mudança. E a mudança não necessariamente na mudança do trabalho, né? Eu estou dizendo a mudança própria, né? De mudar a tua questão da tua interpretação sobre essa situação e ver o que realmente é melhor para você, né? O que você realmente gostaria de fazer, tá certo? Para mim não aparece mais nenhuma pergunta. Pera, atualizou aqui agora. Apareceu mais pergunta assim. Maiara, de nada, espero ter ajudado, fico à disposição. Claudete, ai que bom, então expliquei certinho mesmo, qualquer coisa fico à disposição também, tá? Fernanda, tudo bem com você, Fernanda? Os psicólogos organizacionais podemos atender funcionários que necessitem de apoio inicial referente a transtornos como depressão, orientação vocacional dentro da empresa? Não seria antiético por não estar em um setting adequado? Desculpe a pergunta extensa. Imagina, então, conforme eu falei agora há pouco também, o psicólogo organizacional, ele não vai desenvolver um trabalho clínico, né? Da mesma maneira que um psicólogo educacional não vai desenvolver um trabalho clínico dentro da organização, né? Para desenvolver o trabalho clínico é o psicólogo clínico, então vai ter um encaminhamento a um profissional que realmente vá trabalhar essas questões. Dentro da empresa, o psicólogo organizacional, ele vai entender o que está causando esse estresse, combatendo a causa do fator estressor, e o máximo que ele vai poder fazer é fazer um acolhimento. Então, ele vai acolher o funcionário que está na situação de desamparo, né, que causa nessa questão de estresse, ele vai orientar esse funcionário. Então, ele vai acolher para que esse funcionário se sinta mais estabilizado, que ele tenha maior compreensão sobre o que ele está passando, né, para amenizar os sofrimentos e desconfortos causados por conta dessa situação, e ele vai orientar a busca, né, então ele vai entender o que está acontecendo, é por conta da empresa, então vamos ver o que a gente pode fazer aqui na empresa. Agora, se for alguma coisa em paralelo que está sendo manifesta na empresa, por questões de transferência até, né, de projeções, aí ele vai estar encaminhando esse paciente para uma psicoterapia clínica, né, e aí é uma busca do profissional no qual o psicólogo organizacional vai orientar, mas o atendimento realmente ele não faz. Sim, é antiético, além de ser antiético, esse profissional ele está se responsabilizando de uma função da qual ele não está sendo remunerado para, né? Ele está ultrapassando os limites da função a qual ele está exercendo dentro da empresa. Então, realmente é algo que não é cabível, tá certo? Muito boa a tua pergunta. Me parece que é isso. Não sei se tem mais alguma pergunta, aparece para você alguma coisa ou não. Então eu queria agradecer muito pela presença de todos, pela participação. Acho que foi muito bacana, né? Estava muito curiosa para entender qual que seria a resposta dentro de um assunto de psicologia organizacional aqui na página. Fico à disposição para tirar possíveis dúvidas, inclusive depois, tá certo?
E também queria falar para vocês que agora é às 21? Agora às 21 horas, a psicóloga Sandra Baldassi, né? Baldassi. A Sandra Baldassi vai estar fazendo uma live também aqui sobre questões conjugais, né? Relacionamentos conjugais. Então, quem tiver interesse também, né, compartilha aí com os amigos, convida para assistir a próxima live. E fiquem de olho, porque fiquei sabendo aí, né, que vai ter sorteio de mais um livro por aí no decorrer do congresso. Então, convidem os amigos, participem do evento, é uma troca muito rica, é muito bom estar aqui, do que em qualquer outro lugar, né? Agradeço, Rodolfo, pela oportunidade, agradeço vocês pela presença e fico à disposição. Boa noite para todos e um beijo. Conheçam minha página, psicóloga Priscila Janeski Navarro, tá bom? Tô no Instagram agora também, Priscila Psicóloga, tá? E vamos trocando sempre esse conhecimento. No que eu puder auxiliar, eu fico à disposição. Boa noite, gente. Bom final de semana.